Em 2013, a atual pastora e ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, se questiona numa entrevista que a igreja perdeu espaço na sociedade por ter deixado a teoria da evolução entrar nas escolas. Eu vou colocar o trecho aí da entrevista na tela e daí eu vou comentando. Eles falam assim, crente e política não combinam, crente não tem que se meter em política, crente não tem que se envolver com essas coisas. Como é que é isso? Fala pra mim, aí qual é o papel da igreja? Bom, logo na pergunta a gente já vê problema. Primeiro é que, de fato, existem pessoas que acreditam que crente não tem que se meter em política e essa crença está errada, pois o seu direito a influenciar politicamente e conquistar os espaços públicos, independente da sua fé, é um direito assegurado pela Constituição. Só que a melhor forma de interpretar alguém que diz que crente não tem que se meter em política não é pela ideia de que o crente não deve se envolver, mas que as suas ideias de fórum íntimo, as suas ideias religiosas não devem servir de parâmetro para determinar a política institucional. Ou seja, com um pouquinho de caridade interpretativa, a entrevistadora poderia entender que quando alguém diz que crente não tem que se meter em política, significa tão somente uma lembrança do Estado laico. A ideia de que o Estado não deve ser, ele deve ser, corrigindo, imparcial em assuntos religiosos. E como a gente sabe, não é bem a cara da bancada evangélica defender o Estado laico, né? A bancada evangélica da qual a Damares faz parte. Então deixa eu aproveitar para anunciar aqui que em breve vai ter entrevista aqui no canal com especialistas sobre o assunto, sobre o Estado laico e o novo governo. Então se inscrevam, apertem o sino para receber as notificações e aguardem, valeu? Ok, vamos voltar para o vídeo. Cíntia, deixa eu explicar a minha visão de tudo isso. A igreja evangélica perdeu espaço na história. Opa, mais um erro. A igreja evangélica não perdeu espaço na história não, Damares. Na verdade, como mostram esses gráficos do jornal Nexo que eu coloco aqui na tela, a expansão dos evangélicos, ao menos no Brasil, está numa crescente que chega a ameaçar mesmo o catolicismo. E não é à toa que vocês estão agora aí no poder, querendo ditar a política pública com a sua fé privada, ameaçando então o Estado laico. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos. Detalhe, né? É uma teoria. Aqui está o ponto alto da ignorância. A entrevistadora invoca o detalhe de que a evolução é uma teoria. Se essa senhora soubesse o que significa uma teoria em âmbito científico, elas saberiam distinguir teoria de hipótese de lei. Na ciência, a teoria é o que de mais há fundamentado e é o que pelo qual a ciência consegue progredir, é a base dos conhecimentos científicos adquiridos até aqui. Uma teoria, assim sendo, é diferente de uma hipótese científica. Se a evolução fosse uma hipótese, aí sim, atentar para isso seria relevante, mas a evolução não é algo que algum cientista está aí testando em laboratório para confirmar. A evolução já está confirmada. Aliás, ela é a teoria científica mais bem confirmada na biologia e nem a própria física tem algo tão confirmado quanto existe, né, de confirmado na evolução. E eu acho que essa ignorância sobre o sentido de teoria possa ser explicada, aliás, pelo meu vídeo, Teoria Científica versus Teoria Filosófica, em que eu comento mais sobre o assunto. De toda forma, é bom atentar para o que a gente vê do começo ao fim dessa entrevista. Trata-se do efeito Dunning-Kruger. A pessoa que tem geralmente pouco conhecimento sobre um assunto, que acredita saber de toda forma, que sabe mais que os outros que já estão mais bem preparados, né? E essas pessoas que passam por esses fenômenos geralmente são incompetentes para reconhecer o próprio erro, geralmente sofrem de uma superioridade ilusória, né? E que é o que a gente vai ver claramente agora. Quando nós não fomos ocupar a ciência, a igreja evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha, e aí cientistas tomaram conta desta área e nós nos afastamos. Bom, esse é o trecho final da entrevista e aqui o problema é ainda mais evidente. A Damares entende que o erro dos evangélicos quanto à ciência foi terem permitido que os cientistas a ocupassem. Ah, que horror! Cientistas tomando conta da ciência, isso só pode ser conspiração Illuminati. Tem que ver isso daí. Que é que eu acabei de falar sobre o efeito Dunning-Kruger mesmo? Agora pega esse argumento da ministra e inverte. Será que o erro dos cientistas foi terem permitido que os crentes tomassem a igreja? É claro que não. Os cientistas devem ter nada a ver com a religião dos outros. Não devem querer se meter. No máximo, eles podem auxiliar com os seus conhecimentos para que a gente
detecte ali aqueles líderes religiosos que são charlatães. Da mesma forma, a crente não tem que meter o bedelho na ciência. Claro, não enquanto crente, querendo impor a sua fé. Agora, se o crente conseguir ser cientista, aí sim ele está autorizado a se envolver. A bem da verdade, como apontou o Tiago do blog Cético, os evangélicos perderam espaço na ciência quando eles passaram ou sempre ignoraram o fato científico que é a seleção natural, insistindo em superstições e lendas, inventando pseudociências como design inteligente, para fazer de conta que existe alguma controvérsia sobre a origem das espécies. E não bastasse evangélicos se metendo em política, agora eles querem se meter em ciência. Teoria da evolução é ciência, não é papel dos evangélicos nem de qualquer outro grupo religioso querer ditar parâmetros científicos. Aliás, é justamente por serem incapazes de fazer ciência a nível de excelência acadêmica que evangélicos parecem querer entrar nas escolas, determinar a crença popular sobre os fatos da realidade e resgatar o criacionismo bíblico para o campo científico. E é para denunciar essa mentalidade perigosa que ameaça os rumos da ciência no Brasil que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu espero que vocês, assim como eu, fiquem antenados sobre as mentes pouco pensantes que estão tentando nos governar. O meu nome é Alisson Augusto, mestrando em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. E se você quer me ajudar a fazer mais vídeos como este, é só acessar padrim.com.br/Alisson ou os links que estão na descrição desse vídeo. Mantenha-se atento aqui no canal que eu vou ainda bater muito, mas muito mesmo, na ignorância filosófica e científica que tem dominado o Brasil. Então, forte abraço!